A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 27 de janeiro. Entidades defendem a volta do Fórum Nacional de Educação. Qual o papel dos professores da educação pública na reconstrução do Brasil? Proifes Federação planeja agenda para 2023. A Adurne Sindicato participa da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. E FRN promove etapa final do Festival Conexões. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O desmonte das políticas públicas na área da educação foi frequente desde o golpe de 2016 e durante o governo de Jair Bolsonaro. Agora, entidades representativas que defendem a educação pública de qualidade começam a discutir a volta do Fórum Nacional de Educação, considerado um importante espaço de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. O Fórum Nacional de Educação foi criado em 2010 e instituído por lei com a aprovação do Plano Nacional de Educação como um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro. O espaço foi uma reivindicação histórica da comunidade educacional e fruto de deliberação da Conferência Nacional de Educação, o CONAE 2010, que acontecia de 4 em 4 anos. Educação em pauta. Na última terça-feira, aconteceu um importante debate promovido pelo Sindicato Intermunicipal de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e o Proifes Federação. A atividade faz parte do Fórum Social Mundial Porto Alegre e teve como tema principal o papel dos professores da educação pública na reconstrução do Brasil. A discussão da temática é extremamente importante, principalmente diante de tudo que a educação brasileira sofreu nos últimos 4 anos. O governo de Jair Bolsonaro ostenta o deprimente título de pior gestão voltada à educação das últimas décadas. A política de desmonte do Ministério da Educação foi agravada por uma série de cortes orçamentários que inviabilizaram o desenvolvimento da educação básica, limitaram o acesso ao ensino superior e o desenvolvimento da ciência brasileira e por escândalos de corrupção envolvendo até pedidos de propina em barra de ouro. E até conquistas importantes como a lei de cotas passaram a correr risco sob desmandos do governo Bolsonaro. Nesse período, o presidente atacou a autonomia da universidade pública, perseguiu servidores, congelou salários, fez de políticas educacionais verdadeiras bandeiras ideológicas e militarizou escolas em detrimento de outras prioridades. Nesse importante processo de reconstrução da educação e do país, o professor Oswaldo Negrão avalia o longo caminho a ser percorrido pela sociedade brasileira. Quando pensamos na reconstrução do país, é fundamental, antes de mais nada, entender a importância do Estado democrático de direito. O Estado brasileiro tem na sua Constituição elementos fundamentais que precisam ser sempre reforçados e relembrados a todas as pessoas. A defesa dos direitos fundamentais, como o acesso à saúde, o acesso à educação e a dignidade de todas as brasileiras e brasileiros. Nesse sentido, a universidade tem essa potencialidade, na medida em que oferece para a sociedade uma educação reflexiva e inclusiva. Nesse sentido, é importante também ter essa perspectiva de que os cursos e as universidades contribuam para o desenvolvimento social e econômico do país, com o desenvolvimento de novos conhecimentos, com o desenvolvimento de novas tecnologias e também, dentro das humanidades, é fundamental o estabelecimento da valorização das artes, da cultura
e ensejando uma sociedade mais justa e também que tenham valores que estão também contidos na nossa Constituição, lembrando que é fundamental uma cultura da paz e a empatia, para que a gente possa desenvolver uma sociedade que seja bom para todos os brasileiros e brasileiras. Então, essa questão é muito importante. Pensar na reconstrução do país, nós temos que ter metas de curto, de médio e de longo prazo. Nesse sentido, é fundamental nós termos diagnósticos para a gente compreender os principais desafios. O Brasil hoje vive uma situação bastante dramática, com uma grande parcela da população passando fome, por exemplo. Temos questões imediatas, né, como a gente vê o desmatamento na Amazônia, o garimpo ilegal, a invasão de terras indígenas, a situação dramática dos Yanomamis, mas também as situações dramáticas das nossas populações que estão nas periferias das cidades, dos grandes centros, a violência que mata e assassina jovens todos os dias nas nossas cidades. Então essas questões, elas precisam ser melhor reconhecidas, nós precisamos nos debruçar de uma forma coletiva e contínua, para que a gente tenha políticas públicas que sejam estruturantes, para que a gente possa, num futuro, ter um país com mais direitos, com uma maior integridade da nossa própria população e também nessa perspectiva de que o Estado Democrático de Direito seja sempre valorizado e que nós tenhamos um país melhor para todos. Essa é uma questão primordial e fundamental. Depois do intervalo, Proifes Federação planeja agenda para 2023. A Adurne Sindicato participa de cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. E ainda, IFRN promove etapa final do Festival Conexões. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um alerta a fazer a você que nos acompanha. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com a nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurne Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscara e álcool em gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurne Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacina são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurne Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. O Proifes Federação realizou na última sexta-feira reunião remota com toda a diretoria da entidade. O objetivo foi dar andamento ao planejamento das diversas atividades da federação programadas para o decorrer do ano. O primeiro ponto discutido entre os membros da diretoria foi o reforço das solicitações de audiências com os ministérios. No início do mês de janeiro, o Proifes protocolou ofícios solicitando reuniões com ministros da Educação, do Trabalho, da Previdência, de Ciência e Tecnologia e de Gestão e Carreira. Para o professor Nilton Brandão, presidente do Proifes, esse é um momento em que o governo ainda está se estruturando e se organizando. Porém, a entidade segue buscando um espaço de diálogo para pautar com urgência as políticas importantes para a reestruturação da educação brasileira e de valorização dos servidores. Além das questões administrativas discutidas na reunião, foi colocada em pauta ainda a estruturação dos grupos de trabalho com sugestões de temas e propostas a serem abordadas nas futuras audiências dos GTs. Durante a reunião, também foi definido o local do 19º Encontro Nacional, que este ano será realizado em Salvador, na Bahia.
No próximo mês, nos dias 10 e 11 de fevereiro, o Conselho Deliberativo do PROIFES também irá se reunir, dando andamento nas atividades da entidade. Jornal da Educação. Extra Classe. O Adurne Sindicato participou na sexta-feira passada da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, o ADUFP. Na ocasião, foram empossadas a presidenta Tereza Lopes e a vice-presidenta Erlene Roberta. O evento aconteceu no auditório do ADUFP, localizado no campus universitário da UFPE, em Recife, Pernambuco. A presidenta eleita Tereza Lopes destacou em seu discurso de posse quais as medidas que a sua gestão pretende tomar para que os direitos dos docentes sejam respeitados e colocados em vigor. Demonstrou emoção ao ser empossada como nova comandante da entidade sindical e reafirmou que a ADUFP é um instrumento de luta para toda a categoria que ela representa. O diretor do Adurne Sindicato e vice-presidente do PROIFES Federação, professor Wellington Duarte, falou sobre os objetivos da participação do Adurne e PROIFES no evento. A visita do Adurne Sindicato, a do FEB, foi uma visita de apoio político, de cortesia e de aproximação. Na condição de vice-presidente, acompanhei o presidente da federação e lá nos reunimos com a atual diretoria e traçamos ações conjuntas para esse ano. Muito importante que a federação tenha essa disposição para dialogar com os sindicatos, associações que queiram se aproximar da federação, mesmo que ainda não sejam seus associados. Esperamos que essa nossa conversa evolua, a nossa parceria se consolide e a ADUFEP passe a fazer parte dos quadros da federação. Agenda da Educação. Segue até hoje, no campus central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o Festival de Artes Cênicas do Ensino Médio, promovido pelos núcleos de arte dos campi Natal Cidade Alta e Natal Central. O evento acontece a partir das 17 horas no auditório Pedro Silveira e Sá Leitão e tem entrada gratuita. O festival, coordenado pela professora Keila Fonseca, não acontecia de forma presencial há 2 anos. A edição deste ano homenageia os 70 anos do Teatro de Arena, grupo de teatro importante de São Paulo que impulsionou autores nacionais entre as décadas de 50 e 70. Falando em IFRN, essa semana foi movimentada pelo Instituto. O reitor José Arnóbio de Araújo Filho detalhou ao Jornal da Educação os mais importantes eventos que aconteceram. Semana a gente teve visita do professor José Manuel, da Universidade de Almeria, e da professora Maria Pilar, da Universidade de Granada, a universidade mais antiga da Espanha. Um trabalho que a gente está fazendo de parceria, já temos a parceria com a Universidade de Almeria e a gente está consolidando a parceria agora com a Universidade de Granada. Então os dois estiveram aqui no encontro internacional promovido pelas licenciaturas aqui do Campus Natal Central, da dupla licenciatura de espanhol e língua portuguesa. Então é uma oportunidade que os nossos alunos têm, né, estar dialogando com profissionais, com professores de outras universidades da Europa, e troca de informação é muito importante. Também essa semana a gente teve a final do Festival Conexões, é um festival de música autoral do IFRN. Aconteceu nessa quarta-feira, na quarta-feira passada. O festival aconteceu, tiveram 3 etapas, né? Teve as etapas dos campi, depois teve a etapa regional e na quarta-feira passada, dia 25, a gente teve a final do festival, né? 8 finalistas, cada um com sua música autoral. A final aconteceu aqui no auditório do Campus Natal Central. Foi um momento importante, né? Da gente estar trabalhando na questão da cultura, da música, dentro da nossa instituição. No mais, né, a gente está finalizando agora no mês de fevereiro o ano 2022. Esperamos que agora no ano de 2023 a gente consiga ter a possibilidade, né, de nosso calendário acadêmico se aproximar do calendário civil, para que a gente possa, em breve, estar equacionado, né, esse problema que
que é você terminar um ano acadêmico no ano civil posterior. Então isso é muito ruim. E a gente tá na expectativa, né? Que agora no começo de fevereiro a gente vai ter a divulgação dos alunos que passaram no nosso processo seletivo. Então, obrigado, Dinaldo. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.